Eu quero compartilhar com vocês hoje, não lance mão de suas pérolas, amém, queridos? Não lance mão de suas pérolas. Nós temos umas pérolas que eu quero revelar para vocês aqui, tão preciosas. Quero, até parafraseando, a palavra de Jesus, quando Jesus diz assim, não lance pérolas aos porcos, ou seja, não desperdice as coisas mais preciosas que vocês têm, né? Então, nosso tema nessa noite, não lance mão de suas pérolas, aleluia. E eu quero dizer que essas pérolas são os seus discípulos, amém? Amém? Seus filhos espirituais são essas pérolas maravilhosas. Essa semana eu estava lendo uma coisa que me tocou, que o grande Michelangelo, né, Miguel Ângelo, ou seja, Anjo Miguel, o nome do cara, né? Ele era um grande, vocês sabem, pintor, né, escultor, ele era um arquiteto italiano. Mas assim, o forte do Michelangelo era a escultura, ele era apaixonado pela escultura, né? E diz que um dia ele ia passando no lugar e ele viu uma pedra de mármore, né, assim, muito rústica, muito feia, e ele estava com alguns colegas dele, escultores, né? E quando ele passou ali, diz que ele parou, e era um lugar assim, tipo um pântano, né? Assim, um lugar assim feio, e ele disse, eu vi um anjo ali, né? E os caras disseram, não, aquilo é uma pedra. Ele disse, não, tem um anjo ali, né? Diz que ele deu um jeito, eles conseguiram descer ali, tirar aquele mármore grande, muito grande dali, né? Muito trabalho, e daquele mármore saiu uma das esculturas mais famosas do Michelangelo, né? Que era justamente um anjo, né? Que ficou muito conhecido, muito famoso, não é? Então, a moral da história, né, é que nessas pedras rústicas, feias, né, que ninguém dá valor, que está lá na lama, no pântano, tem uns anjos maravilhosos, amém, queridos? E assim que são essas pessoas, os nossos discípulos, às vezes são assim, a gente olha para eles como umas pedras duras, né? Aqui não, né? Aqui não, graças a Deus não tem isso. Mas por aí, né, às vezes os discípulos duros, umas pedras feias, cheias de ponta, que machuca a gente, né? Mas dentro de cada uma dessas pedras tem um anjo maravilhoso, só esperando, né, para a gente trabalhar nele, né, esculpi-lo, amém, queridos? Então, eu quero fazer só assim, eu quero lembrar da palavra de ontem, porque a palavra de ontem mexeu muito comigo hoje, no meu TSD, porque eu falei o seguinte, presta bem atenção aqui para a gente, eu quero falar sobre o valor do discipulado, né? Eu quero falar sobre isso aqui, ó, sobre não desperdiçar essas pérolas que são nossos discípulos, não é? Mas eu quero falar isso baseado no que eu falei ontem à noite, não é? Eu falei daqueles decretos, daqueles 3 decretos ontem à noite, né? E o texto diz que o povo de Israel prosperou em fazer a obra de Deus por causa daqueles 3 decretos. Está escrito, né? A gente leu ontem, Esdras 6,14, não é? E aí eu falei que isso tocou muito meu coração, porque são 3 decretos, mas um decreto muito legal, que é uma promessa do rei Ciro. Ele fala assim no decreto, o Deus de Israel me mandou construir uma casa para ele lá em Judá. Era a promessa, não é? Mas não era tudo, não é? Porque logo depois da promessa, a gente viu que veio uma grande oposição, que era o 2º decreto, uma grande oposição do rei Artaxerxes, foi o 2º decreto dizendo, para essa obra imediatamente. E ele contratou pessoas para desanimar o povo de Israel, colocar confusão no meio deles, não é? Então a gente falou que logo depois da promessa, vai vir sempre a oposição, mas a oposição também está construindo o nosso sucesso, porque o texto diz que por causa desses 3 decretos, não é? O do Ciro, o do Artaxerxes e o do Dario, que era uma grande recompensa, não é? A gente viu que o decreto do Dario é tremendo. Olha, quem se aproximar dessa construção, não é? Vai ser arrancada uma viga da casa desse homem e ele vai ser pendurado nela, né? E todo o dinheiro necessário vai ser tirado dos cofres do rei. Ou seja, uma recompensa maravilhosa para aqueles que venceram a oposição. O que isso tem a ver
com discipulado. E o que é que isso tem a ver, gente, com a gente ver esses anjos nesses mármores? Tem tudo a ver, né? Porque hoje de manhã, no meu TSD, eu vi isso. Não é porque, veja bem, olha aqui, ó, vamos ver essas 3 coisas no discipulado? Olha aqui, ó. Irmãos, quando Deus coloca na nossa mão uma pessoa, é o primeiro decreto. Sabe qual é o decreto? É uma promessa. Olha a promessa, olha a promessa. Olha o que Jesus disse, Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem é que tem toda a autoridade? O Senhor. Agora olha só. Portanto, já que toda a autoridade no céu é minha, aí ele diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, irmão, a gente já sabe, está careca de ouvir isso, não é? Discípulos não nascem feitos. A ordem para nós é fazei. Eles têm que ser esculpidos. Quem está me entendendo? Muitos deles são mármores rústicos, não é? Enterrados no pântano, que a gente tem que olhar e acreditar que lá tem um anjo que vai servir o Senhor, não é? Olha essa promessa, fazei discípulos de todas as nações, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, aleluia. Então veja bem, às vezes a gente fala assim muito sobre a presença de Deus. Eu quero desfrutar da presença de Deus, maravilha, então vai discipular, não é? Até eu brinco, mas eu brinco sério. Quando eu vejo uma dupla de discipulado aqui na igreja, eu vejo muitas, é muito gostoso isso, que eu vejo muito. Muitas vezes eu me aproximo deles e eu digo: deixa eu desfrutar um pouquinho da presença de Deus aqui com vocês. Porque cada vez que uma dupla de discipulador e discípulo se reúne, Jesus prometeu: eu estou lá, eis que estou convosco, não é? Toda autoridade me foi dada, façam discípulos de todas as nações, e eis que estou convosco todos os dias que vocês reunirem até a consumação do século, aleluia. Agora veja bem, isso é uma promessa. Depois da promessa vem o segundo decreto. Depois do primeiro decreto de Jesus, então, deixa eu falar aqui uma coisa. Aí, irmãos, nós temos essa promessa tão linda, tão linda, tão linda. Meu Deus, é tão lindo isso. Que a gente vai, olha a promessa, a gente vai fazer discípulos. É muito lindo isso. E Jesus vai estar lá, porque não somos nós, Ele que vai fazer, a gente só precisa reunir, não é? A gente precisa ensiná-los. Jesus disse, ali mesmo em Mateus 28, como é que eu faço discípulo? Ensinando-os a guardar tudo o que eu vos ensinei. Eu estou fazendo discípulos, não é? E Jesus disse que está lá, é uma promessa. Agora o que acontece? Vem como é que se diz? A oposição. Vem a oposição, e é bem aqui, irmãos, que muitos de nós temos desistido das pessoas. Muitos de nós temos desistido desses mármores rústicos. Muitos de nós temos desistido das nossas pérolas. As pérolas estão dentro da ostra. Dá trabalho para tirar de lá, não é? E é um trabalho, eu estava lendo, é um trabalho minucioso. Ela não está ali soltinha, não é? A ostra, a pérola faz parte da ostra, daquela gordura, está tudo ligado nela, dá trabalho. Quanto melhor o trabalho de limpeza da pérola, não é? Mais valiosa é a pérola. Entende, irmãos? Então, os nossos discípulos precisam que a gente persevere, porque vai ter uma oposição para a gente desistir deles. A Bíblia diz então aqui, nós vimos na domingo, que houve uma grande oposição, as pessoas da terra desanimaram o povo de Judá, não é? Foi o segundo decreto do Artaxerxes, que mandou parar a obra e contratou pessoas para desanimar o povo. Então, pessoas que desanimam você do discipulado, pessoas que dizem assim mesmo: esse negócio de discipulado não funciona, eu já fui muito ferida no discipulado. Irmãos, o fato de nós termos sido feridos no discipulado não quer dizer que o que Jesus disse é uma mentira. Quando a gente diz assim mesmo, olha, escuta bem o que eu vou te dizer, discipulado não funciona, a gente está dizendo: Jesus é mentiroso, não é? Porque Ele disse, Ele mandou a gente fazer discípulo de todas as nações, Ele mandou a gente ensinar um a um as pessoas, não é? Ele prometeu que Ele estaria presente quando a gente estivesse fazendo isso,
Não é? Então quando a gente, porque a gente teve uma experiência, gente, o fato de eu ter eu fiz uma cirurgia, ou então uma pessoa fez uma cirurgia e passou muito mal, ou então morreu, então ninguém mais faz cirurgia, não é? Ninguém faz mais cirurgia. Não, meu querido, não. Diga assim, vai ter oposição. Vai. Eu disse domingo que toda obra de Deus, se for obra de Deus, como era a construção do templo, era uma obra de Deus, Deus mandou, né? Nós lemos, né, pelo mandado de Deus e pelos decretos de Ciro, Artaxerxes e Dario. Diga, pelo mandado de Deus e pelos decretos de Ciro, Artaxerxes e Dario. Deus mandou a gente discipular, Deus mandou, e Ele prometeu que Ele vai estar junto, que lindo, mas tem um decreto aí também, vai ter oposição, não é? Eu estava pensando justamente no discipulado de Jesus e Pedro. Irmão, será que teve oposição no discipulado de Jesus e Pedro? Será que teve? Irmão, o que você acha disso? Jesus investiu 3 anos e meio da vida dele na vida desse cara. 3 anos e meio, pagou o preço. A Bíblia diz que o Pedro e a família seguiam Jesus, né? Não só o Pedro, mas várias pessoas, não é? Jesus segurou as pontas até financeiramente ali na vida, curou até a sogra dele. Você vê como o cara amava tanto o Pedro, não é? Então, você vê, Jesus pagou o preço por esse homem. Irmãos, depois de 3 anos e meio, já pensou? Você já teve uma experiência dessa? O cara diz assim, eu não conheço esse Jesus, hein? Nunca vi. Não, mas você fala parecido com ele, porque você tá, tanto que você convive com ele, que você tem os cacuetes dele, né? Todo mundo que prega aqui prega 3 pontos. Já viu? Eu estou impressionado, né? 3 pontos. Diz que os irmãos até brigando com a esposa. Eu vou te falar 3 coisas. Eu estou brincando. Não pode descontrair. Mas, irmã, então, veja bem, gente, que decepção para um discipulador. Olha aqui, ó. Que decepção para um discipulador. Esse cara paga o preço, sai do trabalho cansado, quebrado, vai reunir, vai atender o casal que está com problema e não sei o quê. Irmãos, eu já fiz tanto isso. Quantas vezes eu estava lá com a minha família, né? Aqui não tem igarapé, né? Aqui só tem córrego, lá em Belém tem igarapé. Eu estava lá no igarapé, meu irmão, com a minha família, toca o meu celular, um casal com problema, para tudo, família, eu tenho que ir, papai, para tudo. Lá vai eu socorrer o casal, né? Irmão, agora imagina Jesus fazendo isso com Pedro. Quantas vezes ele não separou as brigas lá, não ajudou. E o cara vai dizer que ele não conhece Jesus. Ele está dizendo assim, não, meu discipulado não funciona. Quem já passou por essa experiência? Eu já passei. O quê? O cara foi lá reclamar para o pastor Genildo, meu discipulado não funciona. Meu Deus, eu não acredito, que arrasado. Mas meu irmão, hoje eu sei, oposição, não é? E quantas vezes eu resisti, eu tenho que confessar, que eu fiquei chateado, é porque falou mal de mim, porque disse que não me conhecia, entende? Mas, irmãos, hoje eu vejo, puxa vida, se eu pudesse voltar atrás, não é? De quantas pérolas preciosas eu já desisti. Eu tenho que confessar, eu falo isso com tristeza no meu coração, né? A gente vai amadurecendo, o cabelo vai ficando branco, e a gente precisa acreditar, gente. Precisa acreditar na promessa de Jesus. Se Ele disse que Ele vai estar junto, é porque vai acontecer um milagre. Gente, onde Jesus estiver, vai acontecer mudança e transformação, aleluia. Agora deixa eu te falar uma coisa, por que tem a oposição no discipulado? Irmão, primeiro, sabia que não é por causa do discípulo, é por minha causa, não é? Porque quando tem a oposição, é uma oportunidade que eu tenho de me ver, não é? Entende o que eu estou falando? Quer dizer, foi quando o apóstolo Pedro estava sendo apedrejado, não é? Quando ele estava sendo apedrejado, o Paulo, ele pensou, puxa vida, foi isso o que o Estevão sentiu quando eu o apedrejei. Quem está me entendendo? Então, muitas vezes, irmãos, aquela resistência do discípulo para nós é para a gente aprender, não é? É para a gente, puxa vida, eu já fui assim, eu já dei esse tipo de trabalho. Ou então, puxa vida, eu estou dando esse tipo de trabalho,
não é, para o meu discipulador. Eu tô trazendo essa dor para o meu discipulador. Irmãos, olha, muitas vezes eu aprendi ali, trabalhando com o meu discípulo, eu me vi, irmãos, discípulos são espelhos. Você pode repetir isso? Meu discípulo é um espelho. Então eu olho para o meu discípulo e vejo a minha face. Amém, queridos? Amém? Quer ver outra coisa? Quer ver outra coisa? Quer ver outra coisa? Olha aqui para mim, ó. Discípulos são bisturis. Olha aqui, ó. Discípulos são bisturis de Deus. Irmão, tem coisa que Deus só vai arrancar de nós com esse bisturizinho afiado, que é a língua de algum discípulo. Entendeu? Né? Irmão, o que eu estou falando aqui não é fruto de teoria, é a minha experiência. Entende? A minha experiência, minhas atitudes erradas, minhas meninices, não é? Irmão, mas hoje eu tenho visto, puxa vida, é tão bom. Eu vou te falar uma coisa, eu aprendo mais com os erros dos meus discípulos do que com os acertos deles, não é? E a Bíblia diz, irmãos, que o homem sábio, ele gosta disso, ele gosta de confronto, ele gosta dessa resistência, ele gosta desse desafio. Quem está me entendendo? Porque ele aprende, ok, queridos? Então diga assim, eu tenho uma pérola linda, mas ela está dentro de uma ostra. Diga assim, eu tenho um anjo maravilhoso, mas ele está dentro do mármore. Ele vai dar trabalho, né? Então, Jesus, agora veja bem aqui, ó, olha aqui, ó. Gente, olha aqui para mim, ó. Jesus não desistiu do Pedro. Acho tão lindo que quando Jesus ressuscita, não é? Eu acho tão linda aquela cena, porque Jesus viu quando Pedro o negou, Jesus viu, e foi de propósito isso, né? Porque a Bíblia diz que quando Jesus saiu da prisão, todo arrebentado, porque ele passou uma noite na prisão, o Pedro estava ali se aquecendo, era muito cedo, era madrugadinha ainda, né? Antes do galo cantar. Então quando Jesus sai ali todo arrebentado, todo machucado, não é? A Bíblia diz que Jesus o fitou, né? Olhou, irmão, foi um olhar profundo, mas não foi um olhar de condenação, foi um olhar de, eu ainda te amo, cara, eu acredito em você, rapaz. E a Bíblia diz que naquela hora que o Pedro encontrou, os olhos do Pedro encontrou o olhar de Jesus, ele chorou amargamente, não é? E aí eu creio, e a Bíblia fala mesmo, né, que ele meio que deu uma sumida, o Pedrão, naquela hora. Ele deu uma sumida, parece até que ele queria voltar a ser pescador. Mas quando Jesus ressuscitou, eu acho lindo o recado que Jesus deu para as mulheres: avise os meus discípulos e a Pedro. Porque o Pedro sabia, porque Jesus tinha dito, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então eu penso que o Pedro pensou, caramba, eu neguei Jesus, e agora eu já não sou mais discípulo. Então se Jesus falasse para as mulheres, chame os meus discípulos, eu penso que o Pedro não iria. Mas quando Jesus disse, chame os meus discípulos, e a Pedro, ficou muito claro. Eu penso que até ele perguntou, peraí, ele falou, e a Pedro? Ele disse o meu nome? Disse. Ele acredita em você. Entende o que eu estou falando, gente? Aí lá vai o Pedrão todo feliz. Agora escuta bem. Irmão, não é o fim da história. Porque a Bíblia diz, depois que o Pedro foi batizado no Espírito Santo, isso que ele se tornou esse cara poderoso, maravilhoso, top das galáxias, faixa preta. Sabe o que aconteceu? O apóstolo Paulo precisou encarar o Pedrão. Não é? Porque na frente dos judeus ele dava uma de judeu. E na frente dos gentios ele dava uma de gentil. O crente camaleão, gostei dessa. Sabe, o crente, né? O apóstolo Paulo chamou ele de dissimulado. Rapaz, você não tem vergonha nessa cara, rapaz. Você é um dissimulado, seu pastor Pedro. Pensa, isso é depois do batismo no Espírito Santo, gente. E sabe o que significa isso? Que, irmãos, mesmo depois, o Pedrão, igual eu e você, ainda tinha um monte de defeito. Não é lindo isso? Mas Jesus continuou acreditando nele.
Teve oposição ou não teve? E por último, gente, depois da oposição, escuta aqui para a gente terminar. Depois da oposição, fica ligadão aqui, ó. Depois da oposição, o que é que tem? Recompensa. Depois que o povo de Israel passou por aquela oposição, não é? Veio a recompensa. O Dario baixou um decreto, não é? Ordenando a construção e ordenando que ninguém impedisse e liberando grana para a construção, né? Então veja bem, se nós perseverarmos com esses discípulos, tem alguém aqui ainda comigo? Se nós perseverarmos com eles, gente, sabe o que é que vai acontecer? Sabe o que é que vai acontecer? Irmãos, nós vamos ver isso aqui que Jesus viu, Isaías 53:11, que é um texto do Isaías, mas a respeito do Messias. Eu acho lindo, né, Isaías 53 todo, mas um detalhe ali, um versículo que ele fala ali, olha só, ele diz assim, olha, que ele, o Messias, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Irmãos, a gente vai olhar para trás, a gente vai ver o nosso discípulo servindo a Deus e a gente vai dizer, valeu a pena, não é? Valeu a pena. Lá em Hebreus, a visão do último momento ali, a gente lá no céu, olha só, olha a visão, olha só, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu, aleluia. A gente vai olhar para trás, irmãos, vai ter um monte de gente que a gente não desistiu, que a gente continua investindo, são os nossos filhos espirituais. Não pense que essas pessoas aqui são aqueles que aceitaram Jesus. Irmãos, eu não penso que o pastor, que eu aceitei Jesus, na pregação dele, que eu falei com ele só uma vez, depois de 10 anos na fé, eu já era pastor, eu fui pregar no mesmo congresso que ele estava pregando, e eu disse para ele, o senhor me conhece? Ele falou, não, eu aceitei Jesus na sua pregação, prazer em conhecê-lo, meu pai, prazer, mas irmãos, eu creio que quem vai me apresentar como esses filhos, é o pastor Genildo. Foi ele que me criou, foi ele que pagou o preço, foi ele que chorou por mim, foi ele que me deu alimento sólido, foi ele que me repreendeu. Eu sou filho desse cara. Quem está me entendendo? Irmãos, então os seus verdadeiros filhos são essas pessoas que vocês estão cuidando hoje, que vocês não vão desistir, porque todo projeto de Deus tem promessa, tem oposição, mas tem recompensa. Vocês serão recompensados. Fiquem em pé em nome de Jesus. Aleluia.